O mesmo demonstrará ser verdade, penso eu, quanto à fobia de adultos, embora o material sobre o qual trabalham suas neuroses seja muito mais abundante e haja alguns adicionais na formação dos sintomas. Fundamentalmente, a posição é idêntica. O paciente agorafóbico impõe uma restrição a seu ego a fim de escapar a um certo perigo instintual, a saber, o perigo de ceder a seus desejos eróticos, pois, se o fizesse, o perigo de ser castrado ou algum perigo semelhante, mais uma vez seria evocado como se fosse em sua infância. Posso citar, à guisa de exemplo, o caso de um jovem que se tornou agorafóbico porque temia ceder às solicitações de prostitutas e delas contrair uma infecção sifilítica como castigo. Estou bem cônscio de que grande número de casos apresenta uma estrutura mais complicada e de que muitos outros impulsos instintuais reprimidos podem entrar numa fobia, mas eles são apenas correntes tributárias que, em sua maior parte, se ajustaram à corrente principal da neurose numa fase ulterior. A sintomatologia da agorafobia torna-se complicada pelo fato de que o ego não se limita a fazer uma renúncia a fim de furtar-se à situação de perigo, faz mais. Em geral, efetua uma regressão temporal à infância, em casos extremos a uma época em que o indivíduo se encontrava no ventre da mãe e se protegia contra os perigos que o ameaçavam no presente. Tal regressão torna-se agora uma condição cuja realização isenta o ego de fazer uma renúncia. Por exemplo, um paciente agorafóbico pode ser capaz de caminhar na rua contanto que esteja acompanhado como uma criancinha por alguém que ele conhece e em quem confia, ou pelo mesmo motivo poderá ser capaz de sair sozinho, contanto que permaneça a uma certa distância de sua própria casa e não vá a lugares que não lhe sejam familiares ou onde as pessoas não o conheçam. O que essas estipulações são, isto dependerá, em cada caso, dos fatores infantis que o dominam, através de sua neurose. A fobia de estar sozinho não é ambígua em seu significado. Independentemente de qualquer regressão infantil, ela é, em última análise, um esforço para evitar a tentação de entregar-se à masturbação solitária. A regressão infantil naturalmente só pode ocorrer quando o indivíduo não é mais uma criança. Uma fobia geralmente se estabelece após um primeiro ataque de ansiedade ter sido experimentado em circunstâncias específicas, tais como na rua, em um trem ou em solidão. A partir desse ponto, a ansiedade é mantida em interdição pela fobia, mas ressurge sempre que a condição não pode ser realizada.
O mecanismo da fobia presta bons serviços como meio de defesa e tende a ser muito estável, uma continuação da luta defensiva sob a forma de uma luta contra o sintoma. Ocorre com frequência, mas não invariavelmente. O que aprendemos sobre a ansiedade das fobias é também aplicável a neuroses obsessivas. Nesse sentido, não nos é difícil colocar as neuroses obsessivas em pé de igualdade com as fobias. Nas primeiras, a mola de toda a formação de sintomas ulteriores é claramente o medo que o ego tem de seu superego. A situação de perigo da qual o ego deve fugir é a hostilidade do superego. Não há aqui qualquer vestígio de projeção. O perigo está inteiramente internalizado, mas se perguntarmos a nós mesmos o que é que o ego teme do superego, não podemos deixar de pensar que o castigo ameaçado pelo segundo deve ser uma extensão do castigo de castração. Da mesma forma que o pai se tornou despersonalizado sob a forma do superego, o medo da castração, a qual se encontra nas mãos dele, se transformou numa ansiedade social ou moral indefinida. Mas essa ansiedade está oculta, o ego foge dela obedientemente, executando as ordens, precauções e penitências que lhe foram inculcadas. Se ele foi impedido de assim agir, é imediatamente dominado por um sentimento extremamente aflitivo de mal-estar, que pode ser considerado como um equivalente de ansiedade e que os próprios pacientes comparam com essa última. A conclusão a que chegamos, portanto, é esta: a ansiedade é uma reação a uma situação de perigo. Ela é remediada pelo ego, que faz algo a fim de evitar essa situação ou para afastar-se dela. Pode-se dizer que se criam sintomas de modo a evitar a geração de ansiedade, mas isto não atinge uma profundidade suficiente. Seria mais verdadeiro dizer que se criam sintomas a fim de evitar uma situação de perigo cuja presença foi assinalada pela geração de ansiedade. Nos casos que examinamos, o perigo em causa foi o de castração ou de algo remontável à castração. Se a ansiedade for uma reação do ego ao perigo, seremos tentados a considerar as neuroses traumáticas, as quais tão a miúde se seguem a uma fuga iminente da morte, como um resultado direto de um medo da morte, ou medo pela vida, e a afastar de nossas mentes a questão da castração e as relações dependentes do ego. A maior parte daqueles que observaram as neuroses traumáticas que se verificaram durante a última guerra assumiram essa posição e triunfalmente anunciaram que estava prestes a chegar a prova de que uma ameaça ao instinto de autopreservação
poderia por si só produzir uma neurose, sem qualquer mescla de fatores sexuais e sem exigir qualquer das complicadas hipóteses da psicanálise. De fato, deve-se lamentar muito que não haja uma única análise de valor de uma neurose traumática. E é de se lamentar não porque tal análise fosse contradizer a importância etiológica da sexualidade, pois qualquer contradição dessa natureza de há muito foi eliminada pela introdução do conceito de narcisismo, que põe a catexia libidinal do ego em harmonia com as catexias objetais e ressalta o caráter libidinal do instinto de autopreservação. Mas por que, na ausência de quaisquer análises dessa espécie, perdemos uma oportunidade preciosíssima de tirar conclusões decisivas sobre as relações entre a ansiedade e a formação de sintomas? Em vista de tudo o que sabemos acerca da estrutura das neuroses, relativamente simples da vida cotidiana, parecia altamente improvável que uma neurose chegasse à existência apenas por causa da presença objetiva do perigo, sem qualquer participação dos níveis mais profundos do aparelho mental. Mas o inconsciente parece nada conter que pudesse dar qualquer conteúdo ao nosso conceito de aniquilamento da vida. A castração pode ser retratada com base na experiência diária das fezes que estão sendo separadas do corpo ou com base na perda do seio da mãe no desmame, mas nada que se assemelhe à morte jamais pode ter sido experimentado, ou se tiver, como no desmaio, não deixou quaisquer vestígios observáveis atrás de si. Estou inclinado, portanto, a aderir ao ponto de vista de que o medo da morte deve ser considerado como análogo ao medo da castração, e que a situação a qual o ego está reagindo é de ser abandonado pelo superego protetor, os poderes do destino, de modo que ele não dispõe mais de qualquer salvaguarda contra todos os perigos que o cercam. Além disso, deve-se recordar que nas experiências que conduzem uma neurose traumática, o escudo protetor contra os estímulos externos é desfeito e quantidades excessivas de excitação incidem sobre o aparelho mental. De forma que temos aqui uma segunda possibilidade, a de que a ansiedade está não apenas emitindo sinais como um afeto, mas também sendo recriada a partir das condições econômicas da situação. A afirmação que acabo de fazer, no sentido de que o ego foi preparado para esperar a castração, tendo sofrido perdas de objeto constantemente repetidas, coloca a questão da ansiedade sob nova luz.
Até aqui consideramo-la como um final afetivo de perigo, mas agora, visto que o perigo é tão a miúde ou de castração, ele nos parece uma reação a uma perda, uma separação. Mesmo se surgir grande número de considerações que vão contra esse ponto de vista, não podemos senão ficar surpreendidos por uma correlação muito notável. A primeira experiência de ansiedade pela qual passa um indivíduo, no caso de seres humanos, seja como for, é o nascimento, e objetivamente falando, o nascimento é uma separação da mãe. Poderia ser comparado a uma castração da mãe, equiparando a criança a um pênis. Ora, seria muito satisfatório se a ansiedade, como símbolo de uma separação, devesse ser repetida em toda ocasião subsequente na qual uma separação ocorresse, mas infelizmente estamos impedidos de fazer uso dessa correlação, pelo fato de que o nascimento não é experimentado subjetivamente como uma separação da mãe, visto que o feto, sendo uma criatura completamente narcísica, está totalmente alheio à sua existência como um objeto. Outro argumento adverso é que sabemos quais são as reações afetivas a uma separação. São a dor e o luto, e não a ansiedade. Incidentalmente, pode-se recordar que, ao examinarmos a questão do luto, também deixamos de descobrir por que deve ser uma coisa tão dolorosa. Subtítulo 8. É chegada a ocasião de fazer uma pausa e meditar. O que claramente desejamos é encontrar algo que nos diga o que é realmente ansiedade, algum critério que nos permita distinguir dos falsos os verdadeiros enunciados a respeito dela, mas isto não é fácil de conseguir. A ansiedade não é assim um assunto tão simples. Até agora, a nada chegamos a não ser a pontos de vista contraditórios sobre ela, nenhum dos quais pode, diante de uma opinião destituída de preconceito, ter preferência sobre os outros. Proponho, portanto, adotar um procedimento diferente. Sugiro que se reúnam de maneira bem parcial todos os fatos que sabemos sobre ansiedade, sem esperar chegar a uma nova síntese. A ansiedade, então, é, em primeiro lugar, algo que se sente. Denominamo-la de estado afetivo, embora também ignoremos o que seja um afeto. Como um sentimento, a ansiedade tem um caráter muito acentuado de desprazer, mas isto não é o todo de sua qualidade. Nem todo desprazer pode ser chamado de ansiedade, pois há outros sentimentos, tais como a tensão, a dor, o luto, que têm um caráter de desprazer. Assim, a ansiedade deve ter outros traços distintivos, além dessa qualidade de desprazer. Podemos conseguir compreender as diferenças entre esses vários afetos desagradáveis? Seja como for, podemos observar uma ou duas coisas sobre o sentimento de ansiedade.
Seu caráter de desprazer parece ter um aspecto próprio, algo não muito óbvio, cuja presença é difícil de provar e que, contudo, ali se encontra com toda probabilidade. Mas, além de ter essa característica especial, difícil de isolar, observamos que a ansiedade se faz acompanhar de sensações físicas mais ou menos definidas que podem ser referidas a órgãos específicos do corpo. Como não estamos interessados aqui na filosofia da ansiedade, contentar-nos-emos em mencionar alguns representantes dessas sensações. Os mais claros e mais frequentes são os ligados aos órgãos respiratórios e ao coração. Eles proporcionam provas de que as inervações motoras, isto é, processos de descarga, desempenham seu papel no fenômeno geral da ansiedade. A análise dos estados de ansiedade, portanto, revela a existência de 1. Caráter específico de desprazer. 2. Atos de descarga. E 3. Percepções desses atos. Os dois últimos pontos indicam, ao mesmo tempo, uma diferença entre estados de ansiedade e outros estados semelhantes, como os de luto e dor. Os últimos não têm qualquer manifestação motora, ou se tem, a manifestação não constitui parte integrante de todo o estado, mas se distingue dela como sendo ou resultado da mesma ou uma reação a ela. A ansiedade, portanto, é um estado especial de desprazer com atos de descarga ao longo de trilhas específicas. De conformidade com nossos pontos de vista gerais, devemos estar inclinados a pensar que a ansiedade se acha baseada em um aumento de excitação que, por um lado, produz o caráter de desprazer e, por outro, encontra alívio através dos atos de descarga já mencionados. Mas um relato puramente fisiológico dessa natureza quase não nos satisfará. Somos tentados a presumir a presença de um fator histórico que une firmemente as sensações de ansiedade e suas inervações. Presumimos, em outras palavras, que um estado de ansiedade é a reprodução de alguma experiência que encerrava as condições necessárias para tal aumento de excitação e uma descarga por trilhas específicas e que, a partir dessa circunstância, o desprazer da ansiedade recebe seu caráter específico. No homem, o nascimento proporciona uma experiência prototípica desse tipo e ficamos inclinados, portanto, a considerar os estados de ansiedade como uma reprodução do trauma do nascimento. Isto não implica que a ansiedade ocupa uma posição excepcional entre os estados afetivos. Na minha opinião, os outros afetos são também
reproduções de experiências muito antigas, talvez mesmo pré-individuais, de importância vital, e deve estar inclinado a considerá-las como ataques histéricos universais, típicos, inatos, comparados com os ataques recentes e individualmente adquiridos que ocorrem em neuroses histéricas e cuja origem e significado como símbolos mnêmicos foram revelados pela análise. Seria muito conveniente, como é natural, sermos capazes de demonstrar a verdade desse ponto de vista em um grande número desses afetos. Travessão. Uma coisa que ainda está muito longe de ser o caso. A opinião de que a ansiedade remonta ao fato do nascimento levanta objeções imediatas que têm de ser atendidas. Pode-se argumentar que a ansiedade é uma reação que, com toda probabilidade, é comum a todo organismo, certamente todo organismo de ordem superior, ao passo que o nascimento é experimentado apenas pelos mamíferos, sendo de duvidar se até mesmo em todos eles o nascimento tem o significado de um trauma. Portanto, pode haver ansiedade sem o protótipo de nascimento, mas essa objeção leva-nos além da barreira que divide a psicologia da biologia. Pode ser que, precisamente, porque a ansiedade tem uma função biológica indispensável a cumprir como reação a um estado de perigo, seja diferentemente engendrada em diferentes organismos. Não sabemos, além disso, se a ansiedade envolve as mesmas sensações e inervações nos organismos muito afastados do homem, como faz no próprio homem. Assim, não há aqui qualquer bom argumento contra o ponto de vista de que no homem a ansiedade seja moldada no processo do nascimento. Se a estrutura e a origem da ansiedade forem conforme o descrito, a pergunta que se segue é: qual a função da ansiedade e em que ocasiões se reproduz? A resposta parece ser óbvia e convincente. A ansiedade surgiu originalmente como uma reação a um estado de perigo e é reproduzida sempre que um estado dessa espécie se repete. Essa resposta, contudo, levanta outras considerações. As inervações envolvidas no estado original de ansiedade provavelmente tinham um significado e finalidade da mesma forma que os movimentos musculares que acompanham um primeiro ataque histérico. A fim de compreender um ataque dessa natureza, tudo o que se tem a fazer é procurar a situação na qual os movimentos em questão formavam parte de uma ação apropriada e aconselhável. Dessa forma, no nascimento, é provável que a inervação, ao ser dirigida para os órgãos respiratórios, esteja preparando caminho para a atividade dos pulmões e, ao acelerar as pulsações do coração,
esteja ajudando a manter o sangue isento de substâncias tóxicas. Naturalmente, quando o estado de ansiedade é reproduzido depois como um afeto, faltar-lhe-á tal oportunidade, da mesma forma como as repetições de um ataque histérico. Quando o indivíduo é colocado numa nova posição de perigo, talvez lhe seja bem desaconselhável reagir com um estado de ansiedade, que é uma reação a um perigo anterior, em vez de iniciar uma reação apropriada ao perigo atual. Mas seu comportamento pode tornar-se adequado mais uma vez se a situação de perigo for reconhecida à medida que se aproximar e se for assinalada por uma irrupção de ansiedade. Nesse caso, ele pode imediatamente livrar-se da ansiedade, recorrendo a medidas mais adequadas. Assim, podemos ver que há duas formas como a ansiedade pode surgir: de uma maneira inadequada quando tem uma nova situação de perigo, ou de uma maneira conveniente, a fim de dar um sinal e impedir que tal situação ocorra. Mas o que é um perigo? No ato do mecanismo, há um verdadeiro perigo para a vida. Sabemos o que significa objetivamente, mas, num sentido psicológico, nada nos diz absolutamente. O perigo do nascimento não tem ainda qualquer conteúdo psíquico. Não podemos possivelmente supor que o feto tenha qualquer espécie de conhecimento de que existe a possibilidade de sua vida ser destruída. Ele somente pode estar cônscio de alguma grande perturbação na economia de sua libido narcísica. Grandes somas de excitação nele se acumulam, dando margem a novas espécies de sentimentos de desprazer, e alguns órgãos adquirem maior catexia, prenunciando assim a catexia objetal que logo se estabelecerá. Que elementos em tudo isso são utilizados como sinal de uma situação de perigo? Infelizmente, pouquíssimo se conhece acerca da composição mental de um recém-nascido para tornar possível uma resposta direta. Não posso sequer garantir a validade da descrição que acabo de apresentar. É fácil dizer que o bebê repetirá sua emoção de ansiedade em toda situação que recorde o evento do nascimento. O importante é saber o que recorda o evento e o que é recordado. Tudo o que podemos fazer é examinar as ocasiões nas quais crianças de colo ou um pouco mais velhas revelam disposição de produzir ansiedade. Em seu livro sobre o trauma do nascimento, Henk, 1924, fez uma tentativa firme de estabelecer uma relação entre as primeiras fobias das crianças e as impressões nelas causadas pelo evento do nascimento. Mas não penso que ele tenha sido bem-sucedido. Sua teoria está sujeita a duas objeções. Em primeiro lugar, ele presume que a criança recebeu na ocasião do nascimento certas impressões sensoriais, em particular de natureza visual, cuja renovação pode lembrar à sua memória o trauma do nascimento e assim evocar uma reação de ansiedade.
Essa suposição é bem infundada, extremamente improvável. Não é crível que uma criança retenha coisas além de sensações tácteis e gerais relacionadas com o processo de nascimento. Se posteriormente as crianças revelam medo de animaizinhos que desaparecem em buracos ou deles saem, essa reação, de acordo com Henke, se deve ao fato de elas perceberem uma analogia, mas é uma analogia da qual não podem estar cônscias. Em segundo lugar, ao considerar essas situações de ansiedade posteriores, Henke reprisa conforme melhor lhe convém, ora a lembrança que a criança tem de sua feliz existência intrauterina, ora sua lembrança de perturbação traumática que interrompeu aquela existência, o que deixa a porta aberta para a interpretação arbitrária. Existem, além disso, certos exemplos de ansiedade infantil que contrariam diretamente sua teoria. Quando, por exemplo, uma criança é deixada sozinha no escuro, seria de esperar-se que ela, de conformidade com seu ponto de vista, recebesse de bom grado o restabelecimento da situação intrauterina. Contudo, é precisamente em tais ocasiões que a criança reage com ansiedade, e se isto for explicado afirmando-se que a criança está sendo lembrada da interrupção que o evento do nascimento causou em sua felicidade intrauterina, torna-se impossível fechar os olhos por mais tempo ao caráter exagerado de tais explicações. Sou impelido à conclusão de que as primeiras fobias da infância não podem ser diretamente rastreadas em impressões do nascimento e que até agora não foram explicadas. Um certo preparo para a ansiedade se acha, sem dúvida, presente na criança de colo, mas esse preparo para a ansiedade, em vez de estar em seu ponto máximo logo após o nascimento e então lentamente decrescer, não surge senão depois, à medida que se processa o desenvolvimento mental e permanece durante um certo período da infância. Se essas primeiras fobias persistirem, além de um certo período da infância, estamos inclinados a suspeitar da presença de uma perturbação neurótica, embora não seja absolutamente claro qual seja a sua relação com as indubitáveis neuroses que surgem posteriormente na infância. Só algumas das manifestações de ansiedade nas crianças nos são compreensíveis e devemos limitar nossa atenção às mesmas. Ocorrem, por exemplo, quando uma criança está sozinha ou no escuro, ou quando se encontra com uma pessoa desconhecida, em vez de uma com a qual ela está habituada, com a mãe dela, por exemplo. Esses 3 exemplos podem ser reduzidos a uma condição única, a saber, a de sentir falta de alguém que é amado e de quem se sente saudade. Mas aqui, penso eu, temos a chave de uma compreensão da ansiedade e de uma reconciliação das contradições que parecem assediá-la. A imagem mnêmica que a criança tem da pessoa pela qual ela sente anseio é, sem dúvida, intensamente catexizada, provavelmente de forma alucinatória inicialmente.
Mas isto não tem qualquer efeito, parecendo agora que o anseio se transforma em ansiedade. Essa ansiedade tem toda a aparência de ser uma expressão do sentimento da criança em sua desorientação, como se, em seu estado ainda muito pouco desenvolvido, ela não soubesse como melhor lidar com sua catexia de anseio. Aqui a ansiedade aparece como uma reação à perda sentida do objeto, e lembramo-nos de imediato do fato de que também a ansiedade de castração constitui o medo de sermos separados de um objeto altamente valioso e de que a mais antiga ansiedade, travessão, ansiedade primeva do nascimento, travessão, ocorre por ocasião de uma separação da mãe. Mas a reflexão de um momento nos leva além dessa questão da perda de objeto. A razão por que a criança de colo deseja perceber a presença de sua mãe é somente porque ela já sabe, por experiência, que esta satisfaz todas as suas necessidades sem delongas. A situação, portanto, que ela considera como um perigo e contra a qual deseja ser protegida é a de não satisfação, de uma crescente tensão devida à necessidade contra a qual ela é inerme. Penso que, se adotarmos esse ponto de vista, todos os fatos se enquadrarão nos seus lugares. A situação de não satisfação na qual as quantidades de estímulo se elevam a um grau desagradável, sem que lhes seja possível ser dominadas psiquicamente ou descarregadas, deve para a criança ser análoga à experiência de nascer, deve ser uma repetição da situação de perigo. O que ambas as situações têm em comum é a perturbação econômica provocada por um acúmulo de quantidades de estímulos que precisam ser eliminadas. Em ambos os casos, a reação de ansiedade se estabelece. Essa reação é ainda conveniente na criança de colo, pois a descarga, sendo dirigida para o aparelho respiratório e os músculos vocais, agora convoca a mãe para ela, logo que ativou os pulmões do recém-nascido para livrar-se dos estímulos internos. É desnecessário supor que a criança traz mais alguma coisa com ela da época do seu nascimento do que essa maneira de indicar a presença do perigo. Quando a criança houver descoberto pela experiência que um objeto externo perceptível pode pôr termo à situação perigosa que lembra o nascimento, o conteúdo do perigo que ela teme é deslocado da situação econômica para a condição que determinou essa situação, a saber, a perda de objeto. É a ausência da mãe que agora constitui o perigo, e logo que surge esse perigo, a criança dá o sinal de ansiedade, antes que a temida situação econômica se estabeleça.
Essa mudança constitui o primeiro grande passo à frente na providência adotada pela criança para sua autopreservação, representando, ao mesmo tempo, uma transição do novo aparecimento automático e involuntário da ansiedade para a reprodução intencional da ansiedade como um sinal de perigo. Nesses dois aspectos, como um fenômeno automático é um sinal de salvação, verifica-se que a ansiedade é um produto do desamparo mental da criança, o qual é um simile natural de seu desamparo biológico. A impressionante coincidência como a ansiedade do bebê recém-nascido e a ansiedade da criança de colo são condicionadas pela separação da mãe não precisa ser explicada em moldes psicológicos. Essa explicação pode ser apresentada simples e suficientemente de forma biológica, porquanto, da mesma maneira que a mãe originalmente satisfez todas as necessidades do feto através do aparelho do próprio corpo dela, assim agora, após o nascimento daquele, ela continua a fazê-lo, embora parcialmente por outros meios. Há muito mais continuidade entre a vida intrauterina e a primeira infância do que a impressionante censura do ato do nascimento nos teria feito acreditar. O que acontece é que a situação biológica da criança como feto é substituída para ela por uma relação de objeto psíquica quanto à sua mãe, mas não nos devemos esquecer de que, durante sua vida intrauterina, a mãe era um objeto para o feto e que naquela ocasião não havia absolutamente objetos. É óbvio que nesse esquema de coisas não há lugar para a abreação do trauma do nascimento. Não podemos achar que a ansiedade tenha qualquer outra função, afora de ser um sinal para evitação de uma situação de perigo. O significado da perda de objeto como um determinante da ausência de se estende consideravelmente além desse ponto, pois a transformação seguinte da ansiedade, a saber, ansiedade de castração, que pertence à fase fálica, constitui também medo da separação e está assim ligada ao mesmo determinante. Nesse caso, o perigo de se separar seus órgãos genitais. Ferenczi, 1925, traçou de maneira bem correta, penso eu, uma nítida linha de ligação entre esse medo e os medos contidos nas situações mais antigas de perigo. O alto grau de valor narcísico que o pênis possui pode valer-se do fato de que o órgão é uma garantia para seu possuidor de que este pode ficar mais uma vez unido à mãe. Travessão, isto é, a um substituto dela travessão no ato da copulação. O ficar privado disto equivale a uma renovada separação dela, e isto, por sua vez, significa ficar desamparadamente exposto a uma tensão desagradável devido à necessidade instintual, como foi o caso no nascimento. Mas a necessidade cujo aumento se teme é agora uma necessidade específica que,
pertence à libido genital e que não é mais indeterminada como o foi no período da infância. Pode-se acrescentar que para um homem que seja impotente, isto é, que seja inibido pela ameaça de castração, o substituto da copulação é uma fantasia de retorno ao ventre da mãe. Seguindo a linha de pensamento de Ferenczi, podemos dizer que o homem em causa, havendo tentado provocar seu retorno ao ventre da mãe, utilizando o órgão genital dele para representá-lo, está agora, em sua fantasia, substituindo regressivamente aquele órgão por toda a sua pessoa. O progresso que a criança alcança em seu desenvolvimento, travessão, sua crescente independência, a divisão mais acentuada do seu aparelho mental em várias instâncias, o advento de novas necessidades, não pode deixar de exercer influência sobre o conteúdo da situação de perigo. Já traçamos a mudança desse conteúdo a partir da perda da mãe como objeto até a castração. A mudança seguinte é causada pelo poder do superego. Com a despersonalização do agente parental, a partir do qual se temia castração, o perigo se torna menos definido. A ansiedade de castração se desenvolve em ansiedade moral, ansiedade social, não sendo agora tão fácil saber o que é ansiedade. A fórmula separação e expulsão da horda só se aplica àquela porção ulterior do superego, que se formou com base em protótipos sociais, não só ao núcleo do superego, que corresponde à instância parental introjetada, expressando-o de modo mais geral. O que o ego considera como sendo perigo e ao qual reage com um sinal de ansiedade, consiste em um superego dever estar com raiva dele ou puni-lo ou deixar de amá-lo. A transformação final pela qual passa o medo do superego é, segundo me parece, o medo da morte, ou medo pela vida, que é um medo de superego projetado nos poderes do destino. Época houve em que atribuí certa importância ao ponto de vista de que aquilo que era utilizado como descarga de ansiedade era a catexia que fora retirada no processo de repressão. Hoje isto me parece quase de nenhuma importância. O motivo disto é que, embora antigamente acreditasse que a ansiedade, de maneira invariável, surgisse automaticamente por um processo econômico, minha presente concepção de ansiedade, como um sinal emitido pelo ego, a fim de tornar afetiva a instância do prazer-desprazer, elimina a necessidade de considerar o fator econômico. Naturalmente, nada há a dizer contra a ideia de que é precisamente a energia que foi liberada por haver sido retirada através da repressão que é utilizada pelo ego para provocar o afeto. Porém, não é mais de importância alguma qual a parcela de energia que é empregada para essa finalidade. Essa nova visão das coisas exige o exame de outra asserção minha, a saber, que o ego é a sede real da ansiedade,
penso que essa proposição ainda é válida. Não existe razão alguma para atribuir qualquer manifestação de ansiedade ao superego, embora a expressão ansiedade do id necessitasse de correção. Isto seria antes quanto à forma do que quanto ao fundo. A ansiedade é um estado afetivo e, como tal, naturalmente, só pode ser sentida pelo ego. O id pode ter ansiedade como ego, pois não é uma organização e não pode fazer um julgamento sobre situações de perigo. Por outro lado, muitas vezes acontece ocorrer ou começar a ocorrer processos no id que fazem com que o ego produza ansiedade. Na realidade, é provável que as primeiras repressões, bem como a maioria das ulteriores, sejam motivadas por uma ansiedade do ego dessa classe, no tocante a processos específicos do id. Aqui estamos, mais uma vez, fazendo uma distinção correta entre dois casos. O caso no qual ocorre algo no id que ativa uma das situações de perigo para o ego e que o induz a emitir o sinal de ansiedade para que a inibição se processe, e o caso no qual uma situação análoga ao trauma do nascimento se estabelece no id, seguindo-se uma reação automática de ansiedade. Os dois casos podem ser mais aproximados se ressaltar que o segundo corresponde à situação de perigo mais antiga e original, ao passo que o primeiro corresponde a qualquer um dos determinantes ulteriores de ansiedade que dela se tenha originado ou conforme aplicado à perturbação com que de fato nos defrontamos, que o segundo caso é atuante na etiologia das neuroses atuais, ao passo que o primeiro permanece típico para o das psiconeuroses. Vemos então que não se trata tanto de retornarmos aos nossos primeiros achados, mas de pô-los em harmonia com descobertas mais recentes. Constitui ainda um fato inegável que na abstinência sexual, na interferência imprópria, no curso da excitação sexual, ou se esta for desviada de ser elaborada psiquicamente, a ansiedade surge diretamente da libido. Em outras palavras, que o ego fica reduzido a um estado de desamparo em face de uma tensão excessiva devida à necessidade, como ocorreu na situação do nascimento, e que a ansiedade é então gerada. Mais uma vez aqui, embora o assunto seja de só menos importância, é bem possível que o que encontra descarga na geração da ansiedade é precisamente o excedente da libido não utilizada. Como sabemos, uma psiconeurose está especialmente sujeita a desenvolver-se com base em uma neurose atual. Isto se afigura como se o ego tivesse tentado poupar-se a ansiedade que ele aprendeu a manter em suspensão por algum tempo, a ligá-la pela formação de sintomas. A análise das neuroses de guerra traumáticas, travessão, expressão que, incidentalmente,
abrange grande variedade de perturbações. Travessão provavelmente teria revelado que grande número delas possui algumas características das neuroses atuais. Ao descrever a evolução das várias situações de perigo a partir do seu protótipo, o ato do nascimento, não tive qualquer intenção de afirmar que cada determinante invalida completamente o precedente. É verdade que, à medida que continua o desenvolvimento do ego, as situações de perigo mais antigas tendem a perder sua força e a ser postas de lado, de modo que podemos dizer que cada período da vida do indivíduo tem seu determinante apropriado de ansiedade. Assim, o perigo de desamparo psíquico é apropriado ao perigo de vida quando o ego do indivíduo é imaturo. O perigo da perda de objeto até a primeira infância, quando ele ainda se acha na dependência de outros. O perigo de castração até a fase fálica e o medo do superego até o período de latência. Não obstante, todas essas situações de perigo e determinantes de ansiedade podem resistir lado a lado e fazer com que o ego a elas reaja com ansiedade num período ulterior ao apropriado, ou além disso, várias delas podem entrar em ação ao mesmo tempo. É possível, além disto, que haja uma relação razoavelmente estreita entre a situação de perigo que seja operativa e a forma assumida pela neurose resultante. Quando, numa parte anterior desta apreciação, verificamos que o perigo da castração era de importância em mais de uma doença, ficamos alerta contra uma superestimativa desse fator, visto que ele poderia não ser decisivo para o sexo feminino, que indubitavelmente está mais sujeito à neurose do que os homens. Vemos agora que não há perigo algum em considerarmos a ansiedade de castração como a única força motora dos processos defensivos que conduzem à neurose. Indiquei alhures como meninazinhas no curso do seu desenvolvimento são levadas a fazer uma terna catexia objetal pelo seu complexo de castração. É precisamente nas mulheres que a situação de perigo da perda de objeto parece ter permanecido mais efetiva. Tudo o que precisamos fazer é proceder a uma ligeira modificação em nossa descrição do seu determinante de ansiedade, no sentido de que não se trata mais de sentir a necessidade do próprio objeto ou de perdê-lo, mas de perder o amor do objeto, visto não haver qualquer dúvida de que a histeria tem forte afinidade com a feminilidade, da mesma forma que a neurose obsessiva com a masculinidade. Afigura-se provável que, como um determinante da ansiedade, a perda do amor desempenha o mesmíssimo papel na histeria que a ameaça da castração nas fobias e o medo do superego na neurose obsessiva.
Subtítulo 9. O que nos resta agora é considerar a relação entre a formação de sintomas e a geração de ansiedade. Parece haver duas opiniões amplamente sustentadas sobre esse assunto. Uma é que a ansiedade é um sintoma de neurose. A outra é que existe uma relação muito mais ampla entre as duas. De acordo com a segunda opinião, os sintomas só se formam a fim de evitar a ansiedade. Reúnem a energia psíquica que de outra forma seria descarregada como ansiedade. Assim, este seria o fenômeno fundamental e o principal problema da neurose. Que essa segunda opinião é, pelo menos em parte, verdadeira, é demonstrado por alguns exemplos marcantes. Se um paciente agorafóbico que tenha sido acompanhada até a rua for ali deixado sozinho, ele produzirá um ataque de ansiedade. Ou se um neurótico obsessivo for impedido de lavar as mãos após haver tocado algo, ele se tornará preso de uma ansiedade quase insuportável. É claro, portanto, que a finalidade e o resultado da condição imposta de ser acompanhado na rua e que o ato obsessivo de lavar as mãos consistiam em prevenir irrupção de ansiedade dessa espécie. Nesse sentido, toda inibição que o ego impõe a si próprio pode ser denominada de sintoma, visto que remetemos a geração da ansiedade a uma situação de perigo. Preferiremos dizer que os sintomas são criados a fim de remover o ego de uma situação de perigo. Se impedir que os sintomas sejam formados, o perigo de fato se concretiza, isto é, uma situação análoga ao nascimento se estabelece, na qual o ego fica desamparado em face de uma exigência instintual constantemente crescente. Travessão, o determinante mais antigo e original da ansiedade. Assim, em nossa opinião, a relação entre a ansiedade e o sintoma é menos estreita do que se supunha, pois inserimos o fator da situação de perigo entre eles. Podemos também acrescentar que a geração de ansiedade põe a geração de sintomas em movimento e é, na realidade, um requisito prévio dela, pois, se o ego não despertasse a instância de prazer-desprazer, gerando ansiedade, não conseguiria força para paralisar o processo que se está preparando no id e que ameaça com perigo. Há em tudo isso evidente inclinação para limitar ao mínimo a quantidade de ansiedade gerada e para empregá-la somente como sinal, porquanto agir de outra forma somente resultaria em sentir em outro lugar o desprazer que o processo instintual estava ameaçando produzir e que não constituiria um êxito do ponto de vista do princípio de prazer, embora seja um sucesso que ocorre bastante a miúde nas neuroses.
A formação de sintomas, portanto, de fato põe termo à situação de perigo. Ela tem dois aspectos. Oculto da visão, acarreta alteração no id em virtude da qual o ego é afastado de perigo. O outro, apresentado abertamente, revela o que foi criado, em lugar do processo instintual que foi afetado, a saber, a formação substitutiva. Seria, contudo, mais correto atribuir ao processo defensivo o que acabamos de dizer sobre a formação de sintomas e empregar a segunda expressão como sinônimo de formação de substitutos. Tornar-se-á então claro que o processo defensivo é análogo à fuga por meio da qual o ego se afasta de um perigo que o ameaça de fora. O processo defensivo é uma tentativa de fuga de um perigo instintual. Um exame dos pontos fracos dessa comparação tornará as coisas mais claras. Uma objeção a ela é que a perda de um objeto ou perda do amor da parte do objeto e a ameaça de castração são, do mesmo modo, perigos que provêm de fora, como, digamos, seria um animal feroz. Não são perigos instintuais, não o bastante. Os dois casos não são os mesmos. Um lobo provavelmente nos atacaria, independentemente do nosso comportamento em relação a ele, mas a pessoa amada não deixaria de nos amar, nem seríamos ameaçados de castração, se não alimentássemos certos sentimentos e intenções dentro de nós. Assim, tais impulsos instintuais são determinantes de perigos externos e dessa maneira se tornam perigosos em si, e podemos agora prosseguir contra o perigo externo, adotando medidas contra os internos. Nas fobias de animais, o perigo parece ser ainda sentido inteiramente como externo, justamente como sofreu um deslocamento externo no sintoma. Nas neuroses obsessivas, o perigo é muito mais internalizado. Aquela parcela de ansiedade referente ao superego que constitui a ansiedade social ainda representa um substituto interno de um perigo externo, enquanto a outra parcela, a ansiedade moral, já é inteiramente endopsíquica. Outra objeção é que, numa tentativa de fuga de um perigo externo iminente, tudo o que o indivíduo está fazendo é aumentar a distância entre ele próprio e o que o está ameaçando. Ele não se está preparando para defender-se contra ele ou tentando alterar algo a respeito dele, como seria o caso se ele atacasse o lobo com um cajado ou nele atirasse com uma arma. Mas o processo defensivo parece fazer algo mais do que corresponderia a uma tentativa de fuga. Trava, debate com o problema do processo instintual ameaçador e de alguma forma suprime-o ou desvia-o de seus objetivos e assim o torna inócuo. Essa objeção parece inatacável e deve receber a devida importância.
Julgo provável que deve haver certos processos defensivos que podem verdadeiramente ser comparados com uma tentativa de fuga, embora em outros o ego assuma uma linha muito mais ativa de autoproteção e inicie vigorosas contramedidas. Mas talvez toda analogia entre a defesa e a fuga seja inválida pelo fato de que tanto o ego como o instinto no id sejam partes da mesma organização, não entidades isoladas como o lobo e a criança, de modo que qualquer espécie de comportamento por parte do ego resultará também numa alteração do processo instintual. Esse estudo dos determinantes da ansiedade tem, por assim dizer, revelado o comportamento defensivo do ego transfigurado numa luz racional. Cada situação de perigo corresponde a um período particular de vida ou a uma fase particular de desenvolvimento do aparelho mental e parece ser justificável quanto a ele. Na primeira infância, o indivíduo realmente não está preparado para dominar psiquicamente as grandes somas de excitação que o alcançam, quer de fora, quer de dentro. Além disso, num certo período de vida, seu interesse mais importante realmente é que as pessoas das quais ele depende não devem retirar seu carinho dele. Posteriormente, em sua meninice, quando sente que o pai é um poderoso rival no tocante à sua mãe e se torna cônscio de suas próprias inclinações agressivas para com ele e de suas intenções sexuais em relação à mãe, realmente tem justificativa de ter medo do pai. E seu medo de ser punido por este pode encontrar expressão através do reforço filogenético no medo de ser castrado. Finalmente, quando trava relações sociais, realmente lhe é necessário temer seu superego. Ter uma consciência e a ausência desse fator daria margem a conflitos, perigos e assim por diante. Mas esse último ponto levanta um novo problema. Em vez do afeto, da ansiedade, tomemos por um momento outro, o do pesar, por exemplo. Parece perfeitamente normal que, aos 4 anos de idade, uma menina chore penosamente se a sua boneca quebrar-se, ou aos 6, se a governanta reprová-la, ou aos 16, se for desprezada pelo namorado, ou aos 25, talvez, se um filho dela morrer. Cada um desses determinantes de dor tem a sua própria época e cada um desaparece quando essa época terminar. Somente os determinantes finais e definitivos permanecem por toda a vida. Devemos julgar estranho se essa menina, depois de ter crescido, se tornado esposa e mãe, fosse chorar por algum objeto sem valor que tivesse sido danificado. Contudo, é assim que se comporta o neurótico. Embora todas as instâncias para a dominação dos estímulos já muito se tenham desenvolvido dentro de amplos limites em seu aparelho mental, embora esteja suficientemente crescido para satisfazer a maior parte de suas necessidades por si mesmo, e há muito tem aprendido
que a castração não é mais praticada como castigo, ele não o bastante se comporta como se as antigas situações de perigo ainda existissem e se apega a todos os antigos determinantes de ansiedade. Porque isto é assim, exige uma resposta um tanto longa. Antes de tudo, devemos peneirar os fatos. Num grande número de casos, os antigos determinantes da ansiedade realmente declinam após terem produzido reações neuróticas. As fobias de crianças muito tenras, temores de ficarem sós ou no escuro ou com estranhos, travessão. Fobias que podem quase ser chamadas de normais, travessão, em geral desaparecem depois. A criança sai delas crescendo, como dizemos sobre algumas outras perturbações da infância. As fobias de animais de ocorrência tão frequente sofrem o mesmo destino e muitas histerias de conversão dos primeiros anos não têm continuidade em anos posteriores da vida. Ações cerimoniais surgem com extrema frequência no período de latência, mas somente uma percentagem muito pequena delas se desenvolve posteriormente numa neurose obsessiva completa. Em geral, até onde possamos dizer pelas nossas observações sobre crianças citadinas que pertencem a raças brancas e que vivem de acordo com padrões culturais razoavelmente elevados, as neuroses da infância têm a natureza de episódios regulares no desenvolvimento de uma criança, embora muito pouca atenção se dispense às mesmas. Sinais de neuroses infantis podem ser detectados em todos os neuróticos adultos, sem exceção, mas de modo algum todas as crianças que revelam esses sinais se tornam neuróticas depois.